Olá pessoal, estudaremos o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Niterói. Estudaremos em parte, faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando o simulado, contendo questões autorais para venda, assim como os promocionais, tá? Quando estiverem prontos eu irei colocar os links na descrição deste vídeo. Então é muito importante, né, para você ficar por dentro dos lançamentos de vídeos, assim como de materiais, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Niterói. Lembrando que nós não vamos estudar todo o Estatuto, cada artigo, cada inciso, cada parágrafo. Não é desse jeito que a gente vai estudar aqui. Vamos estudar aquilo que é relevante, aquilo que costuma ser cobrado em prova de concurso, tá? Então a ideia aqui é facilitar, no entanto, nada impede que o próprio candidato faça o seu estudo completo. Bom, em relação a afastamento, razões para afastamento de exercício. O afastamento não pode ser superior a 4 anos consecutivos, 4 anos seguidos, exceto em algumas situações, tá? Quando, por exemplo, para exercer cargo de direção ou em comissão. Cargo de direção ou em comissão são aqueles cargos de confiança nos governos da União, dos estados, do DF, dos municípios e territórios. Também quando à disposição da presidência da República. Então também ali, né, à disposição da presidência da República também um cargo de confiança, né, enquanto durar um mandato legislativo, executivo, federal ou estadual, ele está exercendo um cargo político, ele foi eleito para exercer um cargo político. Enquanto durar o seu mandato, ele vai estar afastado do cargo que ele prestou concurso e foi aprovado, nomeado, por mais de 4 anos consecutivos. Enquanto durar o mandato de prefeito ou de vice, mesma situação, ele está cumprindo com o seu mandato ali, então ele pode ficar mais de 4 anos afastado. Enquanto durar o mandato de vereador, se não houver compatibilidade de horário entre o seu exercício da função pública. Nesse caso é o seguinte: o mandato de vereador permite com que ele concilie o seu mandato de vereador junto com o seu cargo efetivo que ele prestou concurso público. Ele tem essa possibilidade de exercer os dois, desde que haja compatibilidade de horário. Também durante um lapso de tempo que mediar entre o registro da candidatura eleitoral e o dia seguinte ao da eleitoral e o dia seguinte ao da eleição. Então o intervalo ali entre o dia que ele registrou, né, oficialmente a sua candidatura até o dia seguinte do que ele foi eleito, vai contabilizar, ele vai ficar afastado, né, durante esse tempo e vai se enquadrar nessa exceção. Também quando ele for convocado para serviço militar obrigatório e também quando se tratar de funcionário para acompanhar o cônjuge nos casos previstos desse estatuto. Então, para acompanhar o companheiro ou a companheira, ele vai ter direito a ficar afastado por mais de 4 anos, se for o caso. Agora, uma situação em que o servidor ou a servidora foi preso preventivamente em razão de crime comum ou foi denunciado por crime funcional, né, crime que aconteceu durante o exercício de suas funções públicas, ou por crime inafiançável em processo no qual não haja pronúncia, o funcionário será afastado do exercício até a decisão final passada em julgado, processada em julgado. Essa questão da pronúncia, ela é necessária para que o réu ele seja submetido, né, ele passe por um julgamento através de júri popular. Nesse caso, né, é um processo na qual não haja pronúncia, não haja essa situação. Então, nesses casos que eu citei aqui, o funcionário ele vai ficar afastado até que a decisão final ela seja tomada. O que é remoção? É quando você tem um deslocamento do funcionário de uma para outra lotação. Isso pode acontecer ex officio ou a pedido. Ex officio é quando a administração pública julga necessário fazer essa remoção. E a pedido é quando o próprio funcionário solicita, abre um processo solicitando essa remoção, porque ele se mudou, seja qual for o motivo, tá? Ele quer ser removido, ele quer ir para uma outra lotação. Por exemplo, se tratando de escola, ele quer ir para uma outra unidade escolar. E aí ele tem que solicitar essa remoção para poder trocar de lotação. E claro que para isso tem que ter conveniência e interesse da administração. Um funcionário ele vai trocar, por exemplo, de unidade escolar, um professor, para uma lotação que tenha carência de professor, né? Que precise de professor. Ele não vai ser
removido para uma unidade escolar que não precisa dele ali, porque já está com o seu quadro de funcionários completo. Então, claro, tem que ter interesse e conveniência da administração. E a remoção ela só poderá acontecer para a lotação em que houver claro que será indicado no ato, tá? É isso que eu estou falando aqui. Tem que estar ali, tem que ter uma necessidade, um interesse público nisso. Tem a remoção por permuta também, que é quando você deseja uma outra lotação de uma outra localidade, e a pessoa que trabalha naquela lotação que você deseja, ela quer trocar com você, ela quer ir para onde você está. Vocês estão com interesses, o quê? Vocês estão com interesses complementares. Você quer o que ela tem e ela quer o que você tem. Então vocês trocam, vocês fazem a permuta. Então, claro que tem que ser do interesse de ambos. E aí, quem é competente para poder liberar essas portarias, né, que esse documento, alegando a remoção, oficializando a remoção. Quem é competente para isso é o secretário municipal de administração. Agora, vamos falar da vacância de cargo público. Nós vimos no vídeo passado provimento, formas de provimento. Formas de provimento são formas de preenchimento de cargo público. A vacância é o contrário. São formas de deixar um cargo público vago, desocupado. E vamos ver aqui cada uma dessas formas, estudar brevemente cada uma delas, tá? Começando pela exoneração. Bom, primeira coisa que é importante frisar aqui é que exoneração não é punição, não é punitiva, diferente da demissão. Exoneração não é uma forma de penalizar um funcionário, porque ele não cumpriu com algum dever, porque ele cometeu algum crime, não. Tá? A exoneração, ela pode acontecer porque o próprio funcionário deseja sair daquele cargo por N motivos. Um motivo bem comum é quando a pessoa passa para um outro concurso público, melhor, né, que não dá para acumular, e aí ele abre mão do anterior, tá? Então aí ele pede, ele solicita em qualquer caso, não tem ali uma situação específica que é um pré-requisito para ele solicitar a exoneração. Ele pode solicitar em qualquer caso, tá? Também tem a situação, por exemplo, que ele toma posse e não entra em exercício, e aí ele é exonerado. E ex officio, que é a situação em que a administração pública ela exonera aquele servidor. Por essa razão, porque ele tomou posse e não entrou em exercício, ou porque ele não cumpriu com os requisitos, não foi aprovado no estágio probatório, não cumpriu com aqueles requisitos básicos do estágio probatório. Já a demissão, como eu já adiantei, ela é punitiva. Ela é uma forma de penalizar o servidor ou a servidora em razão de alguma situação que eles tenham cometido. Cometeu alguma falta grave, que tenha sido comprovada uma fé, o servidor se apresenta no seu trabalho frequentemente embriagado, usando entorpecente, ele ofendeu alguém fisicamente, né, assim, tanto um particular, uma pessoa, né, um cidadão que se dirigiu a uma repartição pública, ou até um próprio funcionário, procedeu de forma irregular com o decoro, né, com o que você espera de um funcionário público, se ausentou do serviço, sem justificar, sem dar ali uma razão para isso, por mais de 60 dias, intercaladamente, né, assim, 60 dias, faltou 2 dias uma semana, faltou 3 na outra, até completar 60 dias durante 1 ano, abandonou o cargo, deixou de comparecer simplesmente. Enfim, são várias situações que se enquadram na demissão. Portanto, a demissão ela é punitiva. Temos também a promoção, que é quando um funcionário público eleva-se em relação à sua classe, ele vai para a classe imediatamente superior àquela que ele se encontra no momento. Ele sobe de classe, né, dentro da mesma série de classe que faz parte da carreira dele. Tá? Então, quais são os critérios para alguém ser promovido? Para um funcionário público ser promovido? Ele vai ter que ser apurado ali se ele obedeceu às condições que vão ser definidas em um regulamento, condições envolvendo merecimento, envolvendo mérito, antiguidade, né? Então essas questões de antiguidade e merecimento vão ser processadas, vai ter ali um julgamento para poder promover. E claro que essa promoção ela vem acompanhada de um aumento salarial. Temos também um acesso à transferência, que são formas de provimento que eles já foram revogados, tá? Pela Lei 8.112. Ela é uma lei que esse estatuto é um estatuto antigo, a gente tem que ter
bom senso na hora de analisar isso aqui, tá? Então, dificilmente acesso, transferência vai cair na sua prova. Mas, só para vocês terem uma ideia, eu não vou ficar aqui frisando muito isso. O acesso é quando um funcionário de uma classe final, ele tem ali, a carreira dele tem uma série de classes. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. E aí, ele está na classe final. Ele simplesmente sobe para uma classe inicial, do mesmo grupamento ocupacional dele. Isso é reservado para, geralmente, existia um percentual, né, para essas pessoas subirem por acesso, que era reservado para aquelas pessoas da própria repartição ali, do próprio órgão público, via concurso interno. Tá? Geralmente 50% das vagas eram oferecidas para esse tipo de acesso. E a transferência era quando um funcionário de um cargo, ele era transferido para outro cargo, tá? Observando, claro, a habilitação profissional dele, dentro de um regulamento, tá? Então ele ia de um cargo para outro. Agora vamos para a readaptação. A readaptação é quando um funcionário, uma funcionária pública, passa por situações de ordem física ou mental, incapacidades físicas ou mentais, que impedem que ela consiga exercer as tarefas de seu cargo. Então, está limitando aquela pessoa fisicamente ou mentalmente. Daí essa pessoa vai ser readaptada para funções compatíveis com a limitação em que ela se encontra. Essa readaptação vai acontecer para funcionário estável, né, que entrou via concurso público e atingiu sua estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, e será ex officio, por interesse da administração pública, ou a pedido, por interesse do próprio funcionário. Bom, temos também a aposentadoria, que é uma forma de vacância. A aposentadoria, segundo o estatuto, está toda desatualizada. Sabemos que tivemos, né, uma reforma da Previdência, não faz muito tempo, e tivemos várias alterações em relação à aposentadoria. Mas, professora, o que vai ser cobrado na minha prova do meu concurso? O que está valendo atualmente, tá, gente? Nunca vai ser cobrado o que não existe mais, o que foi revogado, o que foi alterado, tá? Vai prevalecer o que está na lei, o que está surtindo efeito no momento. Então, sempre estudando, utilizando o bom senso. Por exemplo, em relação à aposentadoria, nós temos a aposentadoria por invalidez, que não tem uma idade mínima, tá? As condições físicas de saúde daquele indivíduo, daquele funcionário. Foram feitas várias tentativas, ele foi readaptado, mas ainda assim ele não tem condições, e a administração, por junta médica, julgou que ele deve ser aposentado por invalidez. Tem essa situação. Tem a compulsória, que não é mais 70 anos. A compulsória é quando o servidor é convidado a se retirar, a se aposentar. Não é pela vontade dele, simplesmente a administração pública chega e diz: ó, acabou, você chegou na idade limite para poder prestar serviço público. Antes era 70 anos, como está aqui no estatuto. Atualmente são 75 anos, tá? Que é a idade compulsória. E as demais formas de aposentadoria, né? Voluntariamente, né? Que depende do sexo, depende do tempo de serviço. Tivemos várias alterações, tá? Em relação a essa situação. Hoje em dia, além da idade, se considera também uma questão de sistema de pontos, uma pontuação para você conseguir se aposentar. E como é que se faz essa soma? É a soma da idade que a pessoa se encontra, mais o tempo de contribuição daquele trabalhador, tá? Então você soma a sua idade, mais o tempo que você contribuiu, que você estava de efetivo exercício contribuindo, tá? Aí vai chegar num número, e aí esse número vai ter que atingir um mínimo para você conseguir se aposentar. E isso vai mudando, porque é uma regra de transição que a gente fala, tá? O sistema de pontuação entra numa situação de transição. Então vai passando o tempo, cada vez que vão passando os anos, mais pontos você vai ter que atingir para poder se aposentar, sempre somando a idade da pessoa e o tempo de contribuição. Bom, falecimento, né? Não preciso falar, que é autoexplicativo, e determinação em lei, caso a lei julgue necessário estabelecer gerar essa vacância em um cargo público. Em quais situações poderá ocorrer perda de cargo? Em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurado ampla defesa. Então, sentença judicial, passar por uma decisão do juiz, né, para poder encerrar ali aquele processo, né, para poder julgar aquele processo.
O processo administrativo disciplinar é o PAD, que é um processo investigativo que gera uma comissão ali, gera uma comissão com alguns membros que são servidores para poder investigar algum caso, apurar algum caso, para arquivar essa situação ou para levar essa situação adiante a nível de denúncia, Ministério Público. E vai ser assegurada ao funcionário que está sendo ali julgado, será assegurada ali ampla defesa. Também quando for considerado desnecessário, o cargo ele vai se tornar extinto, ficando seu ocupante, se estável, em disponibilidade. Então o cargo ficou desnecessário, não tem mais por que existir, então o cargo em si desaparece, mas o funcionário ele continua sendo um funcionário, porque ele é um funcionário público estável, e aí vão ter que aproveitá-lo em outro cargo. E nos demais casos especificados em lei. Eu criei essa tabelinha, né, para poder facilitar na visualização em relação ao tempo de serviço. Primeira coisa que vocês têm que saber também é que o tempo de serviço ele é apurado em dias de trabalho e que o número de dias ele é convertido em anos, considerando que o ano tem um total de 365 dias. Então é feita essa conversão. E o que é considerado como de efetivo exercício? O servidor, a servidora se afastou, estava afastado do seu cargo, porém, aquele tempo que ele estava afastado é como se ele estivesse ali, para fins, né, de tempo de serviço. Férias, né, porque férias é um direito de todo servidor, de toda servidora. Casamento, no limite de 8 dias, tem até 8 dias, né, como sendo de efetivo exercício. Luto, pelo falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe, irmão, também até 8 dias, assim como casamento. Convocação para serviço militar, para você compor o júri ou outros serviços obrigatórios por lei, né, como por exemplo mesário, exercício de outro cargo ou função no serviço público, tá? Da União, do Estado, dos municípios, incluindo a administração pública indireta, tá? As autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações. Desde que esse afastamento seja autorizado pelo chefe do Poder Executivo. Quem é que é o chefe do Poder Executivo? É o prefeito. Sem prejuízo de vencimento do funcionário. Ele vai continuar recebendo seu vencimento enquanto ele estiver afastado, né? Cumprindo esse outro cargo com autorização do chefe do Poder Executivo. E também será contado como de efetivo exercício, para fins de tempo de serviço, o exercício do mandato de prefeito e de vice-prefeito, né? Então ele se candidatou, conseguiu ser eleito a prefeito ou vice, né, pela chapa, e aí esse afastamento, enquanto ele estiver cumprindo com o seu mandato, vai ser considerado como de efetivo exercício para tempo de serviço. O exercício de cargos ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional. Nesse caso, né, você está cumprindo ali uma função de governo ou uma função administrativa nacionalmente, né, dentro do Brasil, dentro do país, e você tem que ser nomeado, designado pelo presidente da República nesse caso. Também quando estiver gozando de licenças, e nós vamos ver cada uma delas, tá? Então aqui eu vou falar rapidamente. Para fins de tempo de serviço, licença especial contabiliza, licença para tratamento de saúde, inclusive de pessoa da família, licença a funcionário acidentada em serviço ou atacado de moléstia profissional, passou por um acidente em serviço, ou a caminho do serviço, que também é considerado, né, como acidente em serviço. Licença a funcionária gestante, moléstia devidamente comprovada, até 3 dias, a pessoa tá com uma doença devidamente comprovada, tem até 3 dias ali. Missão ou estudo em outros pontos do território nacional ou ainda em outros pontos estrangeiros, tá? Quando o afastamento tenha sido expressamente autorizado pelo chefe do Poder Executivo, que nós sabemos ser o prefeito, no interesse da municipalidade, caso haja interesse público relevante para isso. Também durante o período de afastamento compulsório, determinado pela legislação sanitária, um afastamento compulsório. Foi um afastamento que aconteceu independente da vontade do funcionário, porque a vigilância sanitária considerou que não tem condições de salubridade para aquele funcionário permanecer ali trabalhando. Está insalubre, tá com alto nível de periculosidade. Ou, por exemplo, o caso clássico, a pandemia, tá? Então teve um afastamento aqui, compulsório. Também, durante o período que ele foi afastado por estar recolhido à prisão, se absolvido afinal, e suspensão preventiva, se inocentado afinal. Então, o tempo que ele ficou preso, desde que ele seja absolvido. Ficou ali numa suspensão preventiva.
E aí esse tempo que ele ficou preventivamente suspenso só vai contabilizar caso ele seja inocentado no final das contas, tá? Também candidatura a cargo eletivo. Aí nesse caso vai obedecer aquela regrinha que a gente viu ainda há pouco, né? Desde o dia que ele fez o registro da candidatura até o dia seguinte que ele foi eleito, esse lapso de tempo. Também mandato legislativo, executivo federal ou estadual vai ser considerado. Ele está cumprindo o mandato legislativo, ele foi eleito a vereador. Aí enquanto ele estiver cumprindo o seu mandato, ele vai estar, esse tempo que ele estiver cumprindo o seu mandato vai ser considerado como tempo de serviço. Mandato de vereador, ele coloca embaixo, né? Mandato de vereador, eu acabei de falar, né? Que também não deixa de ser um mandato legislativo. E claro que enquanto durar um mandato de vereador. E se tiver compatibilidade de horário, nós já vimos isso, né? É possível que ele concilie, né, o exercício do seu mandato com a função pública. Agora, nós vamos ver o que vai ser contado como tempo de serviço para efeito de aposentadoria, tá? Ou disponibilidade, tá? Aposentadoria ou disponibilidade. Então, para esse tipo de situação, será computado o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal. Tá? Trabalhou, ele hoje é funcionário federal, mas ele já trabalhou em um município. Aquele tempo que ele trabalhou no município vai ser contabilizado como de tempo de serviço para fins de aposentadoria ou disponibilidade. O período que ele serviu às Forças Armadas durante o período de paz e em caso de guerra, operação de guerra, vai ser computado pelo dobro de tempo, né, devido aos riscos relacionados a situações de guerra. Também o desempenho de funções legislativas, federal, estadual, municipal. Então, cumpriu uma função legislativa, foi vereador, né, da Câmara Municipal de Niterói. E aí, esse tempo que ele trabalhou, desempenhou essa função, vai ser contabilizado assim como para fins de aposentadoria. Também é contabilizado como tempo de serviço para efeito de aposentadoria ou disponibilidade o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado, desde que ocorra o aproveitamento ou reversão, respectivamente. Como assim, professora? Né, é o seguinte, às vezes o funcionário ele foi aposentado, só que os motivos que levaram à aposentadoria daquele funcionário, eles foram considerados insubsistentes. E aí ele retorna, ele não tinha mais condição de trabalhar, mas a partir de agora ele tem. E aí ele volta via reversão, tá? E aí, esse tempo que ele ficou aposentado, vai considerar assim como tempo de serviço. Ou ele ficou em disponibilidade, mas aí ele foi aproveitado numa outra função. E o tempo que ele ficou em disponibilidade será considerado como de efetivo exercício. Também é considerado para fins de aposentadoria, né, o tempo de serviço prestado em autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída para o poder público. Se você não sabe o que é isso, eu recomendo que você assista um vídeo que eu tenho aqui no canal, que fala sobre a administração pública indireta, sobre a descentralização da administração pública. Tá? Aqui eu falo dessas entidades e explico cada uma delas. É uma aula sobre noções de administração pública. Essas entidades, elas fazem parte da administração pública indireta, que prestam serviços públicos, só que indiretamente. Diferente dos órgãos públicos que prestam serviços diretamente, ok? Bom, então se você trabalhou numa autarquia, numa sociedade de economia mista, autarquia, por exemplo, o IBAMA é uma autarquia. Você trabalhou no IBAMA, mas você passou por um outro concurso, o tempo que você trabalhou nessa autarquia, você vai levar para efeito de aposentadoria. Também será contado como de efetivo exercício, né, para fins de aposentadoria, o tempo que você prestou em instituição de caráter privado, que tiver sido transformado em estabelecimento de serviço público, quando o funcionário estiver em exercício no ato da transformação. Você trabalhou na iniciativa privada, só que essa instituição se transformou em uma instituição pública, em um órgão público. E você estava exatamente nessa transição ali, você trabalhava ali na época da transição. Então, o tempo que você trabalhou nessa instituição privada vai ser contabilizado para fins de aposentadoria. Também em dobro o tempo de licença especial não gozada. A gente vai falar de licença especial, que é a licença prêmio, que é uma bonificação oferecida, né, dada aos funcionários que cumprem com um tempo de serviço e que não cometem faltas, enfim, atendem algumas exigências, eles ficam alguns meses gozando dessa licença, que é como se fosse férias, só que férias por um período prolongado. Mas se o funcionário ele tem direito à licença prêmio, ele já cumpriu com os requisitos, mas ele não tirou. Então vai ser contabilizado em dobro o tempo de licença especial que ele não usufruiu.
Também em dobro o período de férias não gozadas correspondente aos 2 exercícios imediatamente anteriores à aposentadoria. Então, nos 2 últimos anos anteriores à aposentadoria, ele não usufruiu das suas férias. Ele acumulou férias ali. Então, esse tempo vai ser contabilizado em dobro para fins de aposentadoria. Também são contabilizados como tempo de serviço as atividades que foram prestadas, que eram vinculadas ao regime da Lei Federal número 3.807, que de 1960, bem antiga, tá? Então, o tempo de serviço que foi prestado nessas atividades, regido por essa lei que foi implementada em 1960, e toda a legislação que vem depois dessa lei, tá? Para os funcionários que houverem completado 5 anos de efetivo exercício. Também em dobro o período não gozado de férias acumuladas, ou no caso de sua interrupção no interesse do serviço, na impossibilidade absoluta do gozo das mesmas. Então, também em dobro quando você acumula férias, porque em tese não pode fazer isso, tá? Não pode ficar acumulando férias, a não ser que haja um interesse público maior, relevante, que justifique isso. Então, você acumulou férias, você vai receber esse tempo, esse período acumulado, vai ser contabilizado em dobro para fins de aposentadoria ou disponibilidade. Vamos falar da estabilidade, que é o que todo mundo deseja quando tenta concurso público, né? Que é você ficar tranquilo no seu serviço, sabendo que você não pode, ou melhor, você pode ser demitido, mas é muito difícil. Então, assim, por que é muito difícil um funcionário efetivo ser demitido? Porque para que isso aconteça, tem que ser passado por um processo, tem que ser transitado em julgado, em última instância, tem que ser aberto um processo administrativo disciplinar contra esse funcionário, em que vai ser investigado os motivos que estão pelos quais esse funcionário está sendo acusado. Ele vai ser assegurado a ele ampla defesa, tá? Então, a estabilidade é uma garantia que o servidor público tem. Mas para você atingir a estabilidade, você tem que passar por 3 anos de efetivo exercício. Ah, professora, mas o estatuto está falando que são 2 anos. O estatuto está desatualizado, tá? O que vale é a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela prevalece, tá? Então, são 3 anos de efetivo exercício. Você vai passar para Niterói, você vai ter que cumprir 3 anos de efetivo exercício para você conseguir a tua estabilidade. Você pode ter certeza disso, tá? Então, o que prevalece, o que vale é a Constituição. E aí você vai passar por uns momentos de estágio probatório, que você vai ser avaliado durante esses 3 anos. Você vai ter que cumprir com alguns requisitos, que são a idoneidade moral, você tem que ter ali um comportamento idôneo, aptidão, mostrar que você tem aptidão para as tarefas do seu cargo, que você tem ali a habilidade necessária para isso. Assiduidade, você tem que ser assíduo, você tem que comparecer ao serviço. Disciplina, disciplinado, cumprir com as ordens, né, da chefia imediata, de acordo com a lei, obedecendo uma hierarquia, mas se manifestando, claro, quando tiver diante de situações que você não concorda, né, porque você tem a sua autonomia também como servidor público, tá? Mas sempre de acordo com a lei. Eficiência, né? Ou seja, cumprir com as tarefas do seu cargo de forma eficiente, se dedicar ao serviço, ter dedicação ao serviço. Eu coloquei esse slide da aposentadoria. No entanto, eu já expliquei para vocês como é que está funcionando a questão da aposentadoria atualmente, tá? De acordo com essa reforma da Previdência, tá? Então, hoje, atualmente, nós temos a situação de uma soma em relação à tua idade e o tempo que você está contribuindo para você atingir o mínimo necessário para você se aposentar. Temos ainda a aposentadoria por invalidez, né, que a pessoa ela se tornou incapaz de realizar as tarefas de seu cargo depois de ter passado por várias juntas médicas analisando a situação. Compulsoriamente passou para 75 anos, tá, gente? 75 anos não é mais 70 anos. E voluntariamente nessa situação da soma, né, da idade com a questão do tempo de contribuição, né, para a Previdência. Já estamos quase fechando esse vídeo, tá? Ficou um pouquinho longo. Vamos falar das licenças, pra gente estar fechando e fazendo um exercício. Licença cai muito em concurso público, despenca, então atenção aqui. Fiz essa tabelinha pra vocês, vai ajudar demais, porque tem que memorizar algumas situações, tá? Começando pela licença por tratamento de saúde. Essa licença ela pode acontecer ex officio ou a pedido, ou seja, no interesse da administração, ou o próprio funcionário solicita. Nas duas situações, é indispensável a inspeção médica, tá? E tem que ser realizada no órgão próprio, né, onde o funcionário ele exerce as suas funções. Então, só vai ser concedida a licença para tratamento de saúde ao funcionário
que apresentar laudo, que vai ser um laudo firmado de 1 a 15 dias. Aí nesse caso a licença será concedida por um médico. Também temos a situação de tempo superior a 15 dias ou prorrogado por mais 15 dias nos 60 dias subsequentes. Então aí o laudo não vai ser concedido por um médico, vai ser firmado por uma junta médica especialmente designada pelo presidente da Fundação Municipal de Saúde. Olha a diferença. Quando é até 15 dias, de 1 a 15 dias, pode ser um médico. Passou disso, acima de 15 dias, prorrogável, nos 60 dias subsequentes, aí esse laudo vai ter que ser transcrito por uma junta médica designada pelo presidente da Fundação Municipal de Saúde. E tem mais uma coisa, o funcionário ele não pode dizer que não quer passar pela inspeção médica. Ele não pode fazer isso. Ele é obrigado a passar pela inspeção médica caso a administração julgue que tá? Ele não pode se recusar à inspeção médica. Se ele fizer isso, ele vai ser penalizado com suspensão do pagamento do vencimento e as vantagens, tá? Relacionadas ao serviço dele. Bom, e sempre serão integrais o vencimento e vantagens do funcionário licenciado para tratamento de saúde, tá? Então ele vai receber 100% o vencimento dele e as vantagens inerentes ao seu cargo enquanto ele estiver afastado por motivo de saúde. E a licença para tratamento de doença em pessoa da família. Só vai ser concedido caso seja indispensável que aquele funcionário se afaste para poder dar assistência àquela pessoa, né, ao seu cônjuge, à pessoa da família dele. Então, é quando o seu afastamento ele é fundamental, ele é indispensável, não tem outra solução senão aquele funcionário se afastar. Aí, em relação aos vencimentos e vantagens, já não é que nem a de tratamento de saúde do próprio. Ela tem umas especificidades aqui. Ela vai ser concedida, o vencimento e vantagens integrais, até 6 meses. Então, até 6 meses em que ele está afastado para cuidar do seu filho, da sua companheira, enfim. Ele vai receber, durante 6 meses, o seu vencimento e suas vantagens integrais, 100%, sem nenhum desconto. Passado isso, excedendo esse prazo até 2 anos, ele vai receber 2/3 desse vencimento, dessas vantagens, tá? Vai reduzir isso. E tem mais uma coisa, em cada período de 5 anos, o funcionário só poderá se beneficiar no máximo 2 anos de licença seguidos ou intercalados. Então, dentro de 5 anos, ele pode tirar uma licença para tratamento, né, para acompanhar, né, doença em pessoa da família. Mas ele não pode passar disso, no máximo 2 anos de licença, tá? No período de 5. Não pode passar de 2. Vamos falar agora da licença gestante. A licença gestante será concedida mediante inspeção médica, né? E será com vencimentos e vantagens integrais, vai ser 100%, pelo prazo de 6 meses, prorrogável no máximo por 30 dias. Vamos falar agora da licença para serviço militar obrigatório, que será concedido para aquele funcionário que foi convocado para serviço militar, né? Outros encargos de segurança nacional. E vai receber os vencimentos e vantagens integrais. E agora a licença para acompanhar o cônjuge, né? Então terá direito à licença o funcionário, caso isso não gere um ônus para o município, caso não gere prejuízos ao município, para ele acompanhar o seu companheiro ou a sua companheira e que for exercer mandato eletivo, ou sendo militar, ou servidor da administração direta, das autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundações, que fazem parte da administração pública indireta, que eu já falei para vocês, tá? Então, for mandado servir fora do município, tá? Então, o companheiro ou companheira dela foi mandado servir fora do município, nessas situações, tá? Para cumprir mandato eletivo, para fins militares, enfim. Aí, nesse caso, o funcionário ele terá direito à licença para acompanhar o seu cônjuge, tá? E desde que não acarrete em ônus para o município. É uma licença, né, que ela pode ser renovada, ela deve ser renovada de 4 em 4 anos e ela depende de um documento oficial que comprove essa remoção, tá? Licença para trato de interesses particulares. O artigo 129 do Estatuto diz que depois de 2 anos de exercício, o funcionário poderá obter licença sem vencimento e vantagens para tratar de interesses particulares. Eu não sei se ele colocou após 2 anos, pensando na questão da estabilidade, que se for isso, não são após 2 anos, e sim 3 anos, ok?
Aqui não está muito claro isso. A questão é, o que vocês devem aqui frisar? Se cair isso, pedindo qual o tempo que ele pode, qual o tempo mínimo que ele pode solicitar a licença, de acordo com o estatuto, vocês vão colocar 2 anos, tá? De acordo com o estatuto, 2 anos. Agora, em relação ao tempo de estabilidade, não há dúvida nenhuma, tá, gente? Não tenham dúvidas, são 3 anos. É Constituição Federal. Também vamos falar da licença prêmio, que é uma licença especial, que ela é como se fosse uma férias prolongada, estendida, em que um funcionário público, após 5 anos de efetivo exercício, após cada quinquênio, que são 5 anos de efetivo exercício, ele consegue ser beneficiado, né, ser bonificado, vamos colocar assim, com 3 meses, com todos os vencimentos e vantagens de seu cargo, para ele usufruir da forma como ele julgar necessária. E temos também a licença para desempenho de mandato legislativo ou executivo, né? É um funcionário público que ele é um funcionário estável, né? Um funcionário efetivo que foi eleito para cumprir com o mandato eletivo, né? Um mandato de prefeito, vereador, enfim, ele vai cumprir, ele vai ficar de licença, né? Desempenhando esse mandato. Bom, o funcionário ele não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses consecutivos, a 2 anos seguidos, salvo usufruindo de algumas licenças, que aí essas licenças podem ser superior a 24 meses, que são as licenças para serviço militar obrigatório, para acompanhar cônjuge, para trato de interesse particular e para desempenho de mandato legislativo ou executivo, que é enquanto durar o mandato. E o ocupante de cargo comissionado, aquele cargo de livre nomeação e exoneração, que não gera estabilidade, não serão concedidas algumas licenças, como licenças para serviço militar obrigatório. Então, funcionário ele é comissionado, ele não poderá usufruir dessa licença de serviço militar obrigatório. Ele é comissionado, não é efetivo, então ele não pode usufruir de uma licença para acompanhar o seu companheiro ou a sua companheira. Ele é um funcionário comissionado, então ele não pode usufruir de uma licença para tratar de interesse particular. Não pode usufruir de licença especial, né, que é aquela licença prêmio, e nem de desempenho de mandato legislativo ou executivo. O que ele pode usufruir, afinal, em termos de licença? São aquelas relacionadas a questões envolvendo a saúde, né? Tratamento de saúde. Nunca poderá ser negada uma licença para tratamento de saúde, sabe? Não tem sentido. Né? Assim como para licença gestante. Não tem como negar uma licença gestante. Então, assim, esse tipo de licença são para todos. Agora, essas específicas aqui que eu citei, elas não são concedidas a funcionários comissionados. Vamos fazer uma questão da COSEAC, que é a banca que está organizando o concurso, né, de Niterói. Já disponibilizei, já estão disponíveis para ver nos simulados. Os links estão na descrição desse vídeo. São questões autorais com gabarito comentado. Bom, de acordo com o Estatuto dos Servidores de Niterói, ao servidor ocupante de cargo em comissão será concedida somente as seguintes licenças. Letra A, especial para repouso gestante para trato de interesse particular. Nós acabamos de ver isso, né? Lembra que eu falei para vocês que só será concedida aos funcionários de cargo comissionado aquelas licenças que estão relacionadas à saúde. Então, por exemplo, licença para trato de interesse particular não cabe. Então, a letra A está errada. Letra B, serviço militar obrigatório? Já sabemos que também não. Repouso gestante, sim. Tratamento de saúde, sim. Então, a letra B está errada. C, desempenho de mandato legislativo e executivo? Já sabemos que não. Letra D, especial? Não. Licença prêmio? Não. Letra E, tratamento de saúde, motivo de doença em pessoa da família e repouso gestante? São licenças relacionadas à questão de saúde. Logo, sim. A letra E é a nossa resposta. E para estar fechando esse vídeo, de acordo com o Estatuto de Niterói, o servidor em cada período de 5 anos poderá tirar licença para tratamento de doença em pessoa da família por, no máximo, nós vimos ainda há poucos também, tá? Vimos que no intervalo de 5 anos, ele pode tirar licença para tratamento de doença em pessoa da família por, no máximo, 2 anos seguidos ou intercalados. Então, fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui, explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlists de legislação educacional, tem playlists de noções de administração pública, playlists de legislação ambiental, né, simulados de português, simulados de educação, entre outros, tá? Então aproveita e explora bastante para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.